Olá, tudo bem? Vamos chegando para mais um episódio da Conexão Brasil-Estados Unidos. E hoje é a segunda parte do episódio que comentamos sobre pesos e medidas, as diferenças dos pesos e medidas usados aqui no Brasil e nos Estados Unidos. É muita diferença, é uma confusão enorme e hoje nós vamos para a água. Nós vamos falar sobre as medidas usadas especialmente para o surf, para as coisas que o Horácio faz lá na Califórnia. Esse é o papo. Eu sou Ângelo Binder, lá na Califórnia está o Horácio Coutinho e a gente começa mais uma conexão Brasil-Estados Unidos, que é um sucesso no seu aplicativo de sua preferência de áudio. Você pode ouvir nosso programa aonde você estiver, a hora que você quiser. Temos vários episódios já e hoje o Horácio vai falar justamente sobre as diferenças de pesos e medidas do surf. Vamos começar por isso e vamos longe com esse papo que é muita dúvida, é muita pergunta. Vamos para outra questão de medida, né, cara, que é a conversão do Fahrenheit para o Celsius, que esse já tem mais uma razão, se eu não me engano, é uma razão científica, né, porque em alguns lugares você teria que medir temperaturas muito baixas, e se você fosse para o Celsius você ia entrar em números negativos, então o Fahrenheit te ajuda nessa conversão, mas mesmo assim é uma loucura, né, cara, porque não é uma coisa exata, né, então você tem uma fórmula lá que você faz, 32 graus menos a temperatura que você pede, você divide por meio, sei lá, pô, é uma loucura, velho, aí, pô, na tua cabeça, ou você entende que 100 graus Fahrenheit são calor pra caceta, né? Ou você você passa o dia fervendo fazendo conta, né? Porque eu criei uma regrinha pra mim, porque San Diego, até respondendo a pergunta do Luiz, eu tô em San Diego, eu tô na Califórnia. San Diego não tem uma variação de temperatura muito grande. Então essa divisão na conta da tua conversão Fahrenheit para essa divisão não faz tanta diferença aqui nesse formato que eu uso. Eu pego o meu valor, olha que loucura, né, velho? Olha que loucura. Eu pego esse valor que eu tenho, por exemplo, aqui diz que está 72 graus Fahrenheit. Eu diminuo 32, que seria 40, e divido o resultado por 2, que me daria aproximadamente 20 graus. Nessa faixa próxima que San Diego vive, que está sempre em torno de 15 e 25 graus, não tem muita variação, então minha conta funciona. Minha conta não funciona quando atinge picos extremos, então se eu for para 100 graus Fahrenheit, 105, essa conta já não vale, porque se eu pegar 100 graus, vamos pegar 102 para ter a conta certa, se eu pegar 102, diminuir 32 seriam 70, divididos por 2 seriam 35 graus. Porém, 105 já está mais próximo dos 40 graus. Então, não converte muito, assim, né? Mas é essa loucura diária, né, velho? Porque minha cabeça ainda não funcionou. Minha cabeça continua fazendo cálculos, né? Então, eu priorizei aprender o inglês antes de aprender a fazer as contas, né? Então, respondendo também a pergunta do Luiz, aqui, no inverno a gente chega a ter umas temperaturas perto dos 58 na água, né? Aí poderia funcionar com o nosso cálculo, né? Vamos pegar o 62, que é uma medida mais... se a gente tiver com 62 graus na água, a gente vai estar com aproximadamente 15 graus. Diminui 32, divide o resultado por 2. Essa é a conta matemática do Horácio com uma margem de erro grande, né? Já adote isso. É bem isso, o Alzheimer que lute, né? Porque esse exercício... Mas é bom, vai manter a cabeça mas eu já... pensando, né? O negócio é esse, eu preciso associar que os 62 graus Celsius e os 62 Fahrenheit são uma temperatura fria de água. É essa associação, cara, que eu preciso fazer. Não é mais matemática, ela é totalmente sensorial, porque
a gente vive nessa constante loucura, né? Então já falamos da temperatura, da medida, nós podemos voltar ainda, né? Só terminando a resposta do Luiz, então aqui a gente vai de 58 até uns 70 a água, Luiz. Nessa época do ano, agora nós estamos no verão aqui, teria que estar em torno de uns 20 graus Celsius. Vamos lá para a nossa conta, né? Tananã, 20 multiplica por 2,40 mais 32, teria que estar a água perto de uns 70 graus, 72 Fahrenheit. Mas esse verão a gente está tendo um verão atípico, com muita corrente gelada, então por muitas semanas nesse verão a gente teve temperaturas próximas do inverno, que eram perto dos 62 Fahrenheit. 62 Fahrenheit diminui 32, dá 30, resultado por 2, 15 graus Celsius, né? Então a água de 15 graus Celsius em alguns momentos é bastante gelada para você se aventurar seminu na água, né? Precisa o uso de um wetsuit. De um wetsuit medido em polegada, né? Porra, aí você vê cada vez mais essa nossa live fica bastante complexa, um desafio para qualquer ouvinte, né? Desafio para Oswaldo de Souza. Oswaldo de Souza, matemático, lembra? Lembra? Do matemático Oswaldo de Souza. Mas não se assustem, né? Não se assustem nesse podcast, porque ele tem a duração, o tempo é o mesmo, né? O tempo é o mesmo, é medido em minutos e horas. Até que, enfim, nos entendemos em alguma coisa, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Você pode até explicar por quê. Que eu já sei por quê. Porque aqui é utilizado o que eles chamam de medida do exército, né? O horário do exército, né? Então o exército utiliza o AM e o PM, né? Então, ô negrinha, beijão pra você aí também, saudade de você. Então aqui até na hora, velho, você vai escolher ali se você quer a medida internacional, na qual a gente não fala aqui 16 horas, 18 horas, aqui a gente tá falando grego, né? Então eu preciso dizer 4 PM, né? Ou 4 AM. Agora eu te pergunto, agora vem a pergunta para todas as pessoas que forem escutar. 12 AM é meio-dia ou é meia-noite, rapaz? Como é que você vê isso, entendeu? Porra, é meio-dia ou é meia-noite? Né? Você veja que loucura, que loucura. É tudo confuso, rapaz. É muita medida, é muita coisa. Por que não fala 12, 01 e 00, né? Eu acho que esses americanos, eles são muito inteligentes, velho. Eles são muito inteligentes porque mexer com esse tanto de medida, né? Esse tanto de nome, é incrível, incrível. Olha, Gisela sabe aí, né? Essa Gisela sabe, meia-noite. Mas é muito louco. E você ia... Não, eu ia falar é o seguinte, por que 4 civil? Por que seria... Por que na gastronomia, no mercado, como é que é? Porque você comprar alimento também deve ser complicado, né? Você vai comprar lá, cara. Pô, eu vou te dizer que, como eu estava te dizendo, esse é um processo que você absorve, né? Você tem que entrar nele. Eu preciso como eu já disse, eu preciso entender que eu sou uma pessoa 5'7", né? Eu preciso saber que eu tenho um número desse para mim, né? Porque não adianta eu querer converter, como eu já te disse. Na cozinha, eu já absorvi um pouquinho mais, porque eu cozinho muito. Mas mesmo assim, tô perdidaço, velho. Tô perdidaço. Já sei todos os nomes de peça de carne, já sei todos os legumes em inglês, rapaz. Se a tia da escolinha, tia Maria da escolinha, quando eu era criança, fizesse aquela provinha de inglês com o desenho da cenoura e tal, porra, eu ia tirar nota 10, velho. Agora, se ela pedisse os pesos, eu tava fudido, velho. Porque, porra, 1 pound... Vamos lá, qual é a medida que eu utilizo para carne hoje?
Um pound. Um pound Que é um é pound? 450 gramas. Vamos arredondar tudo aí, né? 450 gramas, velho. Aí você vai lá, associou isso, né? Um pound e 450 gramas. Aí você chega lá e chega pro cara... Não, pega uma embalagem no mercado, assim, você fala, eu vou levar meio pound. E não existe meio pound, velho. Você chega no mercado, as coisas estão tudo medido por onça, velho. E o pior, a abreviação de pound é LB, velho. Eu achei que tinha outra medida que era libra, entendeu? Mas não, é LB, que chama de pound. Eu levei quase 2 anos só para entender isso, né, velho? O cara me falava que vai lá e compra 1 pound de carne. Eu trazia em LB mesmo e ignorava, entendeu? Fingia que eu sabia o que estava fazendo, mas até depois eu fui entender que LB é pound. Cara, aí depois vem esse troço aí, 1 onça, velho. 1 pound tem 16 onças. Porra, que zoológico é esse, velho? Que zoológico é esse? Aí você vai comprar um pacote de feijão. Ah, pega 1 quilo de feijão. Porra, se você quiser pegar 1 quilo de feijão, você vai ter que comprar 2 pound e sei lá, 3 onças. Rapaz, você volta pra casa com o carro cheio de bicho, meu. Né? É pound, é onça e ainda vem escrito LB. Porra, LB, que loucura, velho. Não dá pra entender, rapaz. Não dá pra entender. Tem coisa que até se você trabalhar muito, você consegue entender. Mas, olha, que dificuldade, rapaz. Que dificuldade. Né? Então, aí você fala assim, pô, eu quero 1 litro de leite. Não, mas não tem litro. O cara vende só em galão. Porra, pra quê? Como que é? Pra quê? 1 litro de leite é tão simples. 1 galão é 3,78 litros, um negócio assim. Ah, esse foi outro problema que aconteceu. Quando eles tentaram não, porque eu acredito que os Estados Unidos venham num processo de tentar implantar essas coisas. Você já encontra, por exemplo, placas na estrada que diz distância 80 milhas ou 120 quilômetros. Né? Os carros, os relógios, os celulares, você tem essa conversão. Mas diz que esse foi outro problema, que os postos começaram a tentar levar vantagens uns entre outros de combustível. E para quem não sabe, né, os Estados Unidos é uma nação que ela construiu suas bases em cima do óleo, né? Em cima do óleo, né? A briga mundial eterna, se você pegar os números de evolução, de extração de óleo nos últimos 100 anos, você vai ver que está sempre ali batendo. Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita estão sempre brigando pelas primeiras posições. Então, é um produto potencial que pode afetar o mercado, né? E alguns postos começaram a vender em litros e ter vantagem sobre outros, porque, óbvio, 1 litro custa menos do que 1 galão, né? Então, você pode estar enganando as pessoas com 1, né? Você bota ali 3 dólares, né? E quando a pessoa vai ver, ela não encheu o tanque dela, porque no tanque dela ia 8 litros, 8 galões e ela botou 8 litros, né? Então, cara, é uma loucura de conversão. Você precisa estar muito atento na abreviação das coisas, com o mesmo problema que eu já falei. Daí você tem o pound, que é libra, que é LB, né? Ounces, que é OZ, daí até faz sentido, mas forçando a barra faz sentido, porque no geral não faz sentido nada, na verdade. Mas faz parte dessa adaptação, né, cara? Então, é um bom exercício se você está pensando em vir para os Estados Unidos, é um bom exercício você começar a associar números diferentes a medidas que você tem na sua cabeça. Por exemplo, eu com uma formação de arquiteto, né, para mim toda porta tem 2,10 metros, né, um padrão. É um padrão. Sim, porque ninguém quer correr o risco de você construir uma casa com uma espera, por isso as coisas se padronizam, né? E daí você vai lá comprar uma porta e a porta é maior do que o vão do que você colocou. Mas se eu chegar aqui e pedir uma porta de 2,10, tô fudido, né? Eu não vou entrar nem com o meu joelho, porque o cara vai me dar uma